Bom, gente, para abrir aqui o nosso programa nesta terça-feira, eu recebo, como eu avisei e disse ainda há pouco para vocês, pela primeira vez no Faixa Livre, um empresário e criador do canal Politizando no YouTube e analista político, William Jacob. William Jacob, bom dia. Bom dia, Anderson. Uma alegria, uma honra estar aqui no Faixa Livre. E vamos lá, trocar uma ideia e falar desse nosso Brasil que às vezes tenta nos tirar a esperança, mas é preciso mantê-la, né? É verdade, viu, William? É preciso manter as esperanças, ainda que o cenário político não seja nada favorável diante do que está colocado, enfim, das alternativas que surgem. Eu quero agradecer muito, viu, William, a tua presença aqui com a gente pela primeira vez para fazer esse papo no Faixa Livre. Uma honra, uma alegria contar com a tua presença para, como a gente falou aqui, dialogar um pouco sobre o quadro da política nacional, o governo do presidente Lula, né, William, que vai enfrentando uma série de problemas nesses pouco mais de 2 anos e 4 meses de mandato, muitas pressões que a gente observa se dão, obviamente, a partir das escolhas que foram feitas pelo presidente Lula para derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas lá em 2022. Né? Escolheu-se lá aqueles acordos de gabinete, aquela aliança ampla para governar o país, e isso tem se mostrado um erro, pelo menos na minha avaliação, diante do que a gente observa no país. Né? Quem comanda o poder da República nesse momento é a turma da direita, são os neoliberais, uma gestão que caminha cada vez mais para atender os interesses do grande capital, em meio a uma série de crises aí que o governo vem enfrentando, queda na popularidade do presidente Lula, algo inédito ao longo dos mandatos dele, enfim. E eu queria começar aqui, como é a primeira vez que a gente conversa no programa, William, eu queria uma análise tua a respeito o que a gente tem no cenário da política nacional hoje, especialmente com um governo fragilizado, a verdade é essa, comandado pelos grandes interesses do capital hegemônico, com uma extrema-direita muito forte ainda aqui no nosso país, hegemonizando inclusive as redes sociais, enfim. Como é que você avalia a atuação do governo Lula até aqui, William? Olha, eu acho que é importante analisar sobre dois aspectos: um aspecto econômico e na condução política. E com todo respeito às diferenças pessoais que de fato existem entre Lula e Bolsonaro, não se vê uma grande diferença nesses dois pontos. Na questão política, por exemplo, muito se falava no orçamento secreto, nas emendas de relator, na distribuição de recursos na Câmara para aprovar aquilo que era de interesse do governo, e muito se criticava, a gente observava isso dentro do campo progressista, a forma como o Bolsonaro fazia isso na época. Porém, com o Lula entrando, o que a gente tem de notícia é de que as emendas aumentaram. E aí, em vez de você ver o chamado campo progressista, não vamos generalizar, porque ainda temos, né, pessoas como você com a coragem de criticar e de cobrar. Fazendo a cobrança que deveria ser feita, não. O que a gente vê é uma relativização e agora dizendo que se não for assim, o governo Lula não governa. É uma justificativa que era dada também na época, né, pelos bolsonaristas para justificar a distribuição farta de recursos para os deputados, que aqui vai um ponto importante, que se fosse para você distribuir emendas para aprovar um programa de fato popular, para ajudar o povo, para ajudar quem trabalha e quem produz, ok, eu estaria aplaudindo. Mas não, é uma distribuição de recurso para aprovar aquilo que muitas vezes os deputados já têm interesse em aprovar, porque vai beneficiar de alguma forma ali interesses pessoais, regionais, em que os deputados federais mais parecem deputados municipalistas, né? Ali cada um preocupado com a emendinha para levar para o seu reduto eleitoral, não para transformar, né, a sociedade do Brasil como um todo, mas para ajudar no varejo, né, e visando a próxima eleição, né, em que os outdoors tomam conta das cidades, tanto outdoors físicos como os virtuais, do fulano mandou tanto, tal emenda. E a gente vê que acaba que é essa prática dessa distribuição de emendas, como ela é feita no Brasil, e que continua sendo feita no governo Lula, até ampliada, como eu disse, ela dificulta muito a própria renovação na Câmara dos Deputados, que nós tanto, né, pedimos, né? Vamos renovar para a esquerda ter mais espaço. Só que com essa prática aí piorada no governo Lula, vai ficar ainda mais difícil. Então, na parte política, né, não se tem tanta diferença assim. E na parte econômica, aí eu lanço um desafio. Se a gente pegar uma frase do Haddad, tirar
a informação de que foi o Haddad e você colocar que foi dita pelo Paulo Guedes e entregar para algum admirador fanático do atual governo, ele vai criticar, acreditando que foi o Guedes que falou. Mas aí você fala, não, mas foi o Haddad. Então não se tem tanta diferença no discurso e nem na prática daquilo que está sendo feito. Vamos pegar aqui os últimos 3, 4 governos: Joaquim Levy com a Dilma, Henrique Meirelles com Michel Temer, o Paulo Guedes com o Bolsonaro e agora o Haddad. Então, por quê? Porque, como você disse, é uma questão que o neoliberalismo ele está aí entranhado nesse modelo e, infelizmente, o governo Lula não se mostra capaz de enfrentá-lo, de fazer o embate que deveria e precisava ser feito em benefício do Brasil. Sem dúvida alguma, William, isso é uma questão importante. Eu ia até tratar disso contigo aqui no programa, essas semelhanças que existem entre a forma de fazer política dessa gestão 3 do presidente Lula e que a gente tinha no governo do Jair Bolsonaro, porque, acima de tudo, não me parece que a atual gestão oferece alternativas à lógica do capital implementada pela extrema-direita. Foi o que a gente teve no governo Bolsonaro, foi justamente isso, o atendimento às demandas no andar de cima. Não sei se você concorda que as forças políticas aí que comandam de fato esse governo são as mesmas, ou quase, as que davam as cartas na administração anterior. Você fez essa comparação muito pertinente em relação a uma fala eventual do Fernando Haddad com o que dizia o Paulo Guedes lá durante o governo Bolsonaro. Dá para dizer que essa gestão atual ela se assemelha à anterior, sem o ódio, o extremismo, o sangue nas mãos que tinha o governo Bolsonaro pelo aspecto político e econômico, William? Se assemelha bastante. Você disse bem, sem o extremismo, sem o ódio, e eu valorizo isso, Anderson. Eu cobrei muito e continuo cobrando que o Bolsonaro, por exemplo, seja responsabilizado pelas falas dele durante a pandemia, porque uma liderança política, ela também inspira, ela precisa tomar cuidado com aquilo que fala. Então, nesse aspecto, você tem um Lula que, apesar de alguns e muitos deslizes, escorregadas aqui e ali, mas você percebe que na parte econômica e política não se tem uma diferença substancial e que a gente aponte algo hoje, né, e fala, não, isso aqui de fato está transformando o Brasil para melhor, é uma mudança radical em termos econômicos e políticos daquilo que vinha sendo feito pelo governo Bolsonaro. Eu não consigo apresentar. E eu acho que a maior evidência disso, é o que você falou na abertura do programa, é a própria postura do Galípolo na presidência do Banco Central. E assim, é chocante, mas não surpreendente, ver a Gleisi Hoffmann, que batia duro e corretamente, vamos aqui elogiar, a crítica que ela fazia ao Campos Neto era correta, Lindenberg Farias e alguns outros quadros do PT. E aí, de repente, o Galípolo assume, não caiu de paraquedas, não caiu de Marte, não foi uma imposição da extrema-direita. O Galípolo assume, indicado pelo Lula, que inclusive teve lá um evento, não sei se você se recorda, do Lula com o Haddad, a Simone Tebet e o Galípolo, e o Lula rasgando elogios ao Galípolo. Eu vi aquilo ali e falei, que vergonha, meu Deus do céu. Porque a gente já conhecia o Galípolo e o Lula também conhecia o Galípolo. Agora eu vejo na internet, né, se você trouxe da Gleisi, confesso que eu não tinha visto ainda, mas assim, falar de herança maldita com o Campos Neto e colocando um Campos Neto 2.0, que o Galípolo na prática é um Campos Neto não bolsonarista. A diferença é essa. Mas na essência, aquilo que pensa sobre economia para o Brasil é a mesmíssima coisa. E aí, quando eu vi o Lula naquela apresentação, falei, meu Deus, que vergonha. E aí eu vejo na internet o pessoal falando, o Galípolo está traindo o Lula. Não, não está traindo. O Lula o indicou de forma consciente, até porque, mesmo que não soubesse, assim, o que faria para frente, se você olhar o que fez para trás, daria para você um indicativo. O Galípolo não foi alguém que no Banco Central votou de forma contrária àquilo que o Campos Neto estava votando. Em apenas uma reunião, lá no começo. Depois, em todas as outras, então vamos dizer aqui que em 95% das reuniões, o voto do Galípolo foi igualzinho o voto do Campos Neto. E agora a gente vê a Gleisi, pelo que você disse aí, falando em herança maldita, tentando tirar a responsabilidade do governo na indicação do presidente do Banco Central, que a cada entrevista nos deixa assim, de boca aberta, de ver como é que tem a cara de pau
de falar o que tem falado abertamente em desaquecer a economia, como se o país estivesse crescendo 7, 8, 10% ao ano. Então, assim, eu sou empresário, a gente sente, né, no dia a dia as dificuldades que é você trabalhar com o juro que a gente está tendo hoje, e para matar de vergonha o Lula petista, que é o juro mais alto dos últimos 20 anos. Ou seja, superou o juro mais alto de antes, que era com quem? Com o próprio Lula, lá em 2015, 2005. Então, assim, é lamentável. Essa lógica dos juros altos foi ampliada, lamentavelmente, pelo Gabriel Galípolo e pela diretoria do BC, que hoje é comandada majoritariamente por figuras indicadas pelo presidente Lula. Né? Dos 9 dirigentes, dos 9 diretores do Banco Central, 7 foram indicados pelo Lula nesse atual mandato. Eu queria justamente tratar disso, viu, William, essa questão envolvendo o Gabriel Galípolo, que voltou a defender ontem, como eu citei ainda há pouco, um evento promovido pelo banco Goldman Sachs, a manutenção da Selic em um nível alto por mais tempo. Enquanto isso, a Gleisi Hoffmann segue dizendo que isso é culpa da herança maldita do Campos Neto. Eu queria uma análise tua mais profunda a respeito disso, porque eu tenho dito aqui ao longo dos últimos tempos que esse ataque ou essa culpa que ainda se coloca no Campos Neto a respeito dos juros altos aqui no nosso país é, no mínimo, negacionismo. Porque, mais uma vez, o que temos é um Banco Central indicado ele quase que integralmente pelo governo Lula e ainda adota-se essa retórica de que o culpado é o ex-presidente do BC indicado pelo Jair Bolsonaro, Roberto Campos Neto. Você também considera isso uma espécie de negacionismo por parte do petismo, William? Essa é a forma mais prática de você se livrar, ou tentar se livrar da responsabilidade, né, que você transfere para o outro. Então, o que a gente tinha, e a gente já apontava isso, era um teatro em que o Lula, mesmo com o Campos Neto na presidência do Banco Central, já podia tomar medidas contra o que estava acontecendo, porque a lei de autonomia do Banco Central permite ao presidente, né, a troca antes do fim do mandato, está lá. É só o Conselho Monetário Nacional, tendo, claro, um motivo para isso, não pode também, eu quero que troca por vontade própria. Tendo um motivo, e tinha, o Campos Neto, inclusive, não conseguiu atingir a tal da meta da inflação, então você tinha motivos plausíveis para pedir a exoneração. E quem que vota? Nós temos 3 pessoas no Comitê Monetário Nacional, o CMN lá, que é o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda, no caso o Haddad, e a ministra do Planejamento, no caso a Tebet. Então, se o Lula quisesse fazer um enfrentamento, poderia já antes, né, ter trocado o Campos Neto. Mas aí a gente viu que a troca não adiantaria tanto assim, né? E aí o Campos Neto, na função de presidente do Banco Central, foi até importante, para no sentido de você ter um bode expiatório até a quem colocar a culpa, né, por conta de algumas coisas, né, desagradáveis ao governo. E aí, quando você troca, então, você perde esse bode expiatório, mas aí como é que faz? Então vamos falar da herança, vamos jogar para trás e dizer que o Galípolo, né, não tem como fazer por conta da herança deixada pelo Campos Neto. Então, assim, a coisa que a gente observa que é o puro teatro, para negar, como você disse muito bem, o negacionismo, para negar a incapacidade do governo de fazer um enfrentamento necessário e urgente. Agora, o enfrentamento não se dá por quê? Porque a gente tem que voltar em 2022, na forma como se venceu a eleição, nos acordos, nos conchavos, né? O sistema, ele, claro, estava muito bem servido com o Bolsonaro, mas o sistema também queria a eleição do Lula. Em momento algum, a gente viu o sistema financeiro preocupado com a eleição do Lula, que aí, né, se elege, a gente vê o noticiário da Globo News, a Globo News virou praticamente aí um local governista, quando a imprensa deveria cumprir um papel muito importante de cobrar, enfim, não esse que a Globo News tem se prestado. Então, para se manter de bem com o sistema financeiro, com o mercado, o governo optou, é uma escolha, por não fazer esse embate, e aí, para não assumir a falta de compromisso e de vontade de fato, transformar esse país, aí tenta transferir a culpa para o Bolsonaro, para o Campos Neto, e achar outros culpados, senão a própria rendição do governo a esse modelo. Sem dúvida. Você traz um detalhe importantíssimo, viu, William? Citando aí a grande imprensa que
atua no papel de defender a política econômica adotada pelo Fernando Haddad. É vergonhoso a gente assistir isso. Enfim, quem acompanha, obviamente, os veículos da grande imprensa, você citou a Globo News, eles são, acima de tudo, defensores da política econômica adotada por essa gestão. Negócio inacreditável, né? Ainda mais um presidente, o Lula, que dizia que teria uma atuação. Não sei se o pessoal lembra, assim que o Lula saiu da cadeia, naquela época, o Lula dizia que ia ter uma atuação muito diferente em relação à grande imprensa, culpava o Grupo Globo, enfim, a mídia hegemônica de ter levado ele à prisão naquele período, prisão injusta por conta da Lava Jato, aquele processo de perseguição política que a gente observou no país liderado pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador da República. O Lula indicava que teria uma atuação diferente com a grande imprensa. O que a gente vê, lamentavelmente, hoje é o governo despejando milhões e milhões de reais em propaganda nesses veículos de grande imprensa aqui no nosso país. Mantém-se a lógica do lulismo, lamentavelmente. Agora, William, eu queria tratar contigo a respeito do seguinte. A gente tem falado muito aqui no programa. Primeiro, a questão do CMN que você levantou aqui é fundamental. O Conselho Monetário Nacional teria total condição de tirar o Campos Neto na época da presidência do BC, muito por conta disso que você citou, desses períodos aí, pelo menos 2 períodos consecutivos onde o Banco Central não atingiu a meta de inflação aqui no nosso país. Isso era motivo para se pedir a saída do Campos Neto, algo que não foi feito. E pode ser feito atualmente, mais uma vez, com o Gabriel Galípolo. Obviamente, a gente sabe que isso não será feito. O CMN, Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, que é a Simone Tebet, e pelo próprio presidente do BC, nesse caso, o Gabriel Galípolo. Enfim. Agora, mudando um pouquinho de assunto, deixando de falar sobre política econômica, William, eu quero trazer um tema aqui que também é muito importante para a gente aqui no nosso programa, que é o tema da soberania nacional. A gente não tem visto esse governo fazer o discurso ou o debate a respeito de soberania nacional, algo que, de alguma forma, existia na gestão Bolsonaro, obviamente que com um discurso nefasto da extrema-direita. E eu queria saber de você, William, os motivos que levam o tema da soberania nacional não ser mais uma pauta da esquerda no país nesse momento, que nos levou a essa situação. Olha, é uma coisa que a gente sente falta, como você disse bem, no governo Bolsonaro tinha esse discurso que também não deixava de ser uma farsa, todo um teatro, porque era um governo que se dizia patriota e ao mesmo tempo entregava a refinaria Landulfo Alves para o estrangeiro. Um governo que se dizia patriota e entregou a refinaria de Manaus também aí para iniciativa privada, em todos os 2 casos, fazendo com que o povo pagasse mais caro no combustível, sem falar a questão da própria Eletrobras, gasodutos, oleodutos da Petrobras vendidos aí a preço de banana, em que quem comprou aluga para a própria Petrobras e em pouquíssimos anos já tem de volta aí aquilo que foi investido na aquisição, digamos assim. Então era um falso patriotismo que falava de uma soberania nacional sem ter moral para isso, né? Agora, no governo Lula, como você bem destacou, isso nem sequer é falado, isso nem sequer é citado. E, inclusive, a gente vê muito. Aqui eu vou trazer algo que eu sei que é polêmico, mas que é a influência das ONGs estrangeiras dentro de alguns ministérios ali, em especial o Ministério do Meio Ambiente, alguns outros ministérios, em que você tem muitas dificuldades sendo criadas que dificultam essa questão na prática, mas nem no discurso, né? O que preocupa, realmente, eu nunca fiz uma reflexão aprofundada, e você fez uma pergunta muito boa. Esse governo ele não fala de soberania nem sequer no discurso, porque algumas coisas eles tentam disfarçar. Vamos convocar um conselho para discutir uma proposta, para apresentar para alguém, né, refletir, ou seja, palavras que não significam nada de concreto, apenas proposições para o futuro que quase nunca vão à frente. Mas nesse governo você não tem nem no discurso o debate sobre soberania nacional. E para pegar um exemplo, né, eu acho que é o que está mais em evidência aí, nós temos a questão da exploração, né, da possível exploração de petróleo na chamada, né, bacia, né, da foz lá do Rio Amazonas. E que é uma coisa que o Lula, nesse ponto, tem tido uma fala importante, que a gente critica e elogia,
que é, né, de alguma forma, em defesa da Petrobras poder avaliar se tem o petróleo, e a chance de ter é muito grande. E, de outro lado, você tem a Marina Silva, né, criando dificuldades e falando em questões técnicas, e ao mesmo tempo você fica assim, poxa, peraí, né? Como é que faz o presidente sendo, de alguma forma, desmoralizado pela ministra do Meio Ambiente, que tem muita força junto a essas ONGs, muitas delas internacionais, que fazem uma pressão aqui no Brasil contra a exploração de petróleo, enquanto no país de origem delas o petróleo continua sendo explorado. E com argumentos assim, que você olha e fica preocupado, né, da influência desse pessoal aqui dentro. E eu vi aqui uma notícia ontem de que parece que isso tem avançado um pouco lá Uhum. nessa questão dessa possível exploração. Então, Inclusive, esse eu queria aproveitar, William, eu queria aproveitar até que você citou, vou botar aqui na tela a notícia, que o IBAMA aprovou ontem esse plano da Petrobras uhum. sobre a foz do Rio Amazonas, né? A Petrobras vai poder furar aquele poço ali que ela queria para descobrir se lá na foz do Amazonas a gente tem petróleo da maneira que a empresa imagina que tem, enfim, a partir vai poder fazer a prospecção de petróleo por lá. Mas enfim, fica à vontade, só para registrar aqui. Então, isso aí é uma ótima notícia. Quando eu li ontem, eu falei, meu Deus, né? Com um atraso de 2 anos, agora o IBAMA decidiu aprovar. Então, uma boa notícia, a gente tem que reconhecer. E tomara que tenha mesmo petróleo. Ah, mas o petróleo daqui a 20, 30 anos vai diminuir. Aí quando diminuir, a gente, né, pensa em outra alternativa, até porque o petróleo não é só para abastecer carro, ele tem muitas outras funções extremamente necessárias na sociedade atual e que certamente continuará sendo necessárias no futuro. Então é uma notícia boa, mas que vamos ver daqui para frente essa situação toda, e a Petrobras tem uma grande experiência nessa perfuração, com quase nenhum acidente, né, de grandes proporções, como já tivemos lá fora, inclusive em outros países. Então a Petrobras, ela sabe fazer, vai fazer, e isso sim é algo importante a ser comemorado. A gente tem um diálogo aqui muito próximo com o pessoal dos sindicatos petroleiros, William, a respeito dessa situação envolvendo a exploração da Foz do Amazonas, de petróleo lá na Foz do Amazonas, na dita margem equatorial. A gente tem acompanhado muito de perto esse diálogo que é feito entre as entidades, os sindicatos petroleiros aqui e a Petrobras a respeito desse tema. William, eu queria avançar, a gente falou ainda há pouco sobre extrema-direita, e esse é um outro tema sensível aqui no nosso país. Obviamente, o que a gente tem em todo mundo é um avanço desses ideais extremistas. A gente teve agora as eleições lá em Portugal, as eleições parlamentares, que colocaram como segunda força a extrema-direita, um avanço enorme. A gente até repercutiu isso aqui ontem. A extrema-direita, se não estou enganado, alcançou 58 cadeiras lá no parlamento português, um negócio. Em 2019 eles tinham uma cadeira, agora tem 58, que corresponde a cerca de 22% lá do parlamento português. Isso dá em todo mundo, não é só na Europa. A gente tem isso nos Estados Unidos, tem aqui também na América do Sul de maneira muito grave. E eu queria que você falasse um pouco justamente a respeito até que ponto a extrema-direita ou o combate à extrema-direita deve ser o assunto principal, o tema chave para o nosso campo. Eu pergunto isso porque parece claro que, sob a justificativa de se impedir a volta do bolsonarismo ao poder por aqui, toda e qualquer iniciativa tomada por esse governo é aceita sem muita crítica, inclusive por parte de amplos setores da esquerda. Esse tipo de argumento, o combate à extrema-direita, derrotar o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo, tem que ser a pauta principal do nosso campo? Olha, derrotar o bolsonarismo, o Bolsonaro, a extrema-direita, é importante, mas colocar o que no lugar? Porque se for para colocar no lugar aquilo que mantém a mesma forma de tratar a economia e a questão política, você vai, às vezes, ter um suspiro, como a gente está tendo agora, né, sem a extrema-direita no poder, só que ela se fortalecendo nos bastidores e junto à opinião do povo, né, opinião popular. Então, derrotar a extrema-direita não é, digamos assim, algo simplesmente no campo político. Você tem que defender essa derrota no campo das ideias, no sentido de oferecer algo que o povo não vai querer de volta à extrema-direita. A gente vê o exemplo prático disso na Argentina e aqui no Brasil, em que você tinha o governo Dilma,
que aí cai, a Dilma coloca o Joaquim Levy para aplicar um programa neoliberal na economia, gera uma insatisfação do povo. Esse exemplo do Brasil, ele é muito assim, é o que eu não entendo o que está acontecendo em outros países, mas vou falar então aqui do nosso em específico, mas não me parece ser muito diferente em alguns, como o próprio caso da Argentina. Aí a Dilma aplica um programa neoliberal, gera uma insatisfação do povo, perde apoio junto ao povo, apoio político, aí vem lá o impeachment, o Michel Temer assume. Detalhe, mantém o mesmo modelo econômico, só que piorado, né? Porque aí vem com o Michel Temer o teto de gastos, a PPI, reforma trabalhista. O povo insatisfeito com o Michel Temer. Vamos lembrar que o candidato Michel Temer em 2018 foi o Henrique Meirelles, que eu nem lembro o percentual que ele tirou na época, mas assim, alguém que estava com a máquina na mão, né, com o candidato do seu partido, o Henrique Meirelles praticamente nem falava do Michel Temer na campanha, porque de alguma forma tinha vergonha, porque sabia que o Michel Temer estava muito mal avaliado junto à opinião popular. E aí entra o Bolsonaro, e qual que era o discurso do Bolsonaro? Teve facada, teve um monte de fake news, o uso, né, de rede social que o bolsonarismo soube e sabe fazer muito bem, não vamos negar isso. Mas o Bolsonaro, ele soube captar o sentimento do povo de mudança. Ele falava, vamos mudar isso que está aí. Se você perguntasse como, ele não sabia o que falar a respeito disso. Eram frases feitas, menos Brasília e mais Brasil. Eram essas coisas. E o povo querendo mudança, elegeu, então, um Jair Bolsonaro, que foi o primeiro presidente, já depois da reeleição, que não conseguiu se reeleger. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro manteve o modelo neoliberal no poder, gerando uma insatisfação no povo que chegou em 2022, opa, queremos mudança de novo. E aí, então, assim, mas como pode a extrema-direita perdeu no Brasil quando em outras partes? Pois é, por quê? Porque a extrema-direita estava no poder. E o que está acontecendo é que quem está no poder, quando se rende ao sistema financeiro, você tem que escolher a quem você vai servir. Não dá para servir a dois senhores, pegando aqui uma expressão bíblica. Serviu ao sistema financeiro, o povo vai ficar insatisfeito e vai querer mudar. E aí voltaram com o Lula, que escolheu de novo servir ao sistema financeiro. Nesse ano de 2025, meus irmãos e minhas irmãs, o Brasil vai pagar 1 trilhão, né, de juros. 1 trilhão. Então, quando você vê aí, o Ministério tal está tendo agora corte aqui, aí eles usam contingenciamento, né? Vamos contingenciar, uma palavra para o povo não entender. Porque daqui a pouco pode ser que libere, de fato. Então não é um corte ainda, mas vai ser um corte futuro. Primeiro você contingencia, depois você corta. Então, quando você fala de corte, contingenciamento, de aperto daqui, de não tem dinheiro para investir, de você olhar as estradas, as universidades, e você vê a falta, né, nos hospitais públicos, a falta de recurso, esse governo vai pagar esse ano 1 trilhão. Então você gera uma insatisfação. E daqui a pouco, ano que vem, tem eleição. A gente vai falar assim, qual que é o motivo do fortalecimento da extrema-direita? É a rede social? Como aí a Janja vai lá na China falar com o Xi Jinping do TikTok. Não, o fortalecimento da extrema-direita, na minha opinião, se dá pela incapacidade de quem está no poder, seja de centro-direita, de centro-esquerda, de oferecer soluções para o povo. O povo revoltado começa a se apegar a quem começa a oferecer soluções fáceis. A extrema-direita é muito boa de oferecer soluções fáceis. A gente viu na Argentina. A gente tinha lá os Kirchner, aí vem né, no campo progressista, aí vem o Macri, que é ali de direita, liberal, aí depois vem o Alberto Fernandes, apoiado pelos Kirchner, aí agora você tem lá o Milei. Então, ou seja, essa alternância demonstra que o povo está insatisfeito. E eu não duvido nada que o Milei, né, daqui a algum tempo, saia para entrar alguém de oposição ao Milei. Porque o povo está insatisfeito também na Argentina já. Uhum. William, os juros da dívida pública são um escárnio aqui no nosso país. A gente tem falado sobre isso com bastante profundidade ao longo dos últimos anos, na verdade, ao longo das últimas décadas. A gente no Faixa Livre faz aí essa denúncia a respeito dos juros que o país paga na dívida pública, sem auditoria, enfim, pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida está sempre aqui participando do nosso programa, Maria Lúcia Fatorelli dialogando a respeito desse tema aqui no Faixa Livre, enfim. Mas você citou uma outra questão que para nós é fundamental, ainda mais
nos tempos atuais, né? A gente tem aí as redes sociais exercendo enorme influência no debate público, na política aqui no nosso país. O bolsonarismo, a extrema-direita, utiliza muito bem esse tipo de ferramenta. E você tem um canal de muita relevância. Eu até vou colocar aqui na tela, para quem não conhece, aqui é o canal Politizando, que é o seu canal no YouTube, onde você faz umas debates sobre os temas importantes da política aqui no nosso país. Eu queria aproveitar essa tua expertise, o Ian, que você falasse um pouco a respeito disso. O que é que falta para a esquerda conseguir avançar nesse espaço tão importante nos dias de hoje, que são as redes sociais? Por que o nosso campo não consegue se opor à extrema-direita de maneira efetiva? Olha, eu não consigo, sendo bem sincero, fazer uma avaliação do porquê que o nosso campo não consegue. O que eu percebo é que quando o nosso campo escolhe as pautas corretas, aí a gente consegue chegar no povo. Como, por exemplo, foi a discussão do fim da escala 6 por 1. Ali você teve o Nicolas Ferreira, que aqui não é uma avaliação, porque eu acho que eu penso quase tudo diferente do Nicolas Ferreira, mas ele sabe se comunicar. Inclusive, muitas vezes, se comunica mentindo, se comunica com fake news e com ideias, né, reprováveis. Mas ele sabe se comunicar. E o Nicolas Ferreira fez um vídeo contra o fim da escala 6 por 1, ou seja, ele é a favor de se manter desse jeito, mas mesmo assim, não foi o suficiente para tirar o interesse do povo nesse assunto. Então, quando o nosso campo sabe escolher bem os assuntos e defende aquilo que o povo de fato precisa, a gente percebe que mesmo sem saber utilizar tão bem as redes sociais quanto eles, né, até porque eu acho que existe uma estrutura. Eles saíram na frente lá em 2018, usando muito bem rede social, e aquilo assustou o campo. Não sei, eu realmente não consigo avaliar por que o nosso campo não consegue fazer frente ao deles em termos de comunicação nas redes sociais. Mas quando a gente, mesmo não sabendo, quando a gente escolhe a pauta correta, a gente consegue perceber claramente que o povo vem para o nosso lado. Como, Uhum. repito, foi o caso da discussão do fim da escala 6 por 1, que infelizmente o governo não abraçou tanto assim, né? É mais uma coisa lamentável. O presidente Lula só foi falar sobre esse tema de fato no último 1º de maio, lá naquele discurso que ele fez no Dia do Trabalhador em rede nacional de rádio e TV. Aliás, um discurso no dia 31, que se eu não me engano, aliás, no dia 30 de abril, que ele falou justamente em rede nacional sobre o fim da escala 6 por 1, uma pauta que é fundamental para o nosso campo, tem capacidade de engajar. Agora, em relação a essa questão das redes sociais, eu tenho uma tese, William, eu queria colocar ela para a gente debater aqui. Eu entendo que esses discursos adotados pela extrema-direita, eles engajam muito mais porque eles dialogam muito com ódio. E eu vejo que o ódio nas redes digitais ele engaja muito mais do que os discursos que falam sobre paz, sobre o amor, enfim. O que a gente tem é as fake news e o ódio engajando muito mais do que os temas, as pautas que são tratadas pelo nosso campo. Você acha que pode ter alguma relação com isso, essas fake news, esses discursos odiosos que são levantados pela extrema-direita? Isso, de alguma forma, faz com que se engaje mais esse tipo de tema? Olha, eu acho que é um ponto, mas não é o que prepondera, eu Uhum. acredito. Eu acredito que tem algo a mais. Não acho que só o ódio. O ódio é um grande mobilizador, isso não apenas, né, é uma avaliação correta, eu acho que é um dos pontos, mas não o único. A gente percebe que é uma questão mesmo ali de estrutura, de não ter o que ser discutido, no sentido de que não se tem uma liderança capaz também de mobilizar. A gente pega os discursos do Lula, por exemplo, que é a principal liderança hoje, digamos, do campo progressista, também goste-se ou não, é apenas uma constatação. Não é um discurso mais que empolga, é um discurso envelhecido, é um Lula cansado, e aí você não tem nomes, né, fortes, né, apontados hoje, capazes de sucedê-lo. Então, eu acho que é uma série de problemas, né, que o nosso campo enfrenta, e, e é preciso uma reflexão bem profunda. Eu, sinceramente, não consigo aqui apontar uma causa, mas esse ponto que você cita, com certeza, é um deles. É um deles. E teríamos aí outros, eu acho, para somar, refletir e tentar melhorar. Você tocou numa questão que eu também tenho levantado muito aqui no programa, viu, William? Essa falta
de figuras do nosso campo que substituam o Lula enquanto liderança política. Você trouxe muito bem que o Lula é talvez a principal liderança popular no nosso país na atualidade. Ele, de alguma forma, rivaliza ali com o Jair Bolsonaro, obviamente, cada um pelo seu lado, mas o Lula é uma liderança fundamental aqui no campo popular e não há substituto para ele, uma figura que tenha o carisma que o Lula tem, que faça o diálogo próximo da classe trabalhadora, ainda que o Lula tenha abandonado, sinceramente, esse diálogo. A grande verdade é essa. No governo, nesse terceiro mandato dele, o Lula não tem feito diálogo com a classe trabalhadora, algo que eu sinto muita falta. O presidente poderia utilizar, inclusive, os instrumentos que a institucionalidade oferece a ele, Rede Nacional de Rádio e TV, enfim, para fazer um diálogo mais próximo e fazer a denúncia das pressões que o governo dele sofre, porque ele adora dizer ali que, não, eu quero ser pressionado, eu quero que vocês me pressionem para que eu faça um governo melhor, mas ele não faz as denúncias das pressões que ele sofre do andar de cima a fim de atender aos interesses dessa turma, enfim. Mas o fato é que a gente não tem no nosso campo, o William, uma outra figura que, de alguma forma, rivalize com o Lula enquanto liderança popular. O que leva? Por que a gente chegou a esse ponto? Por que não há substituto para o Lula? Isso está ligado a uma espécie de personalismo do próprio Lula que impediu que uma outra liderança surgisse ao longo dessas últimas décadas. Como é que você vê essa falta de uma outra liderança no campo popular aqui pela esquerda? Sim, essa ideia de hegemonia do PT no campo progressista, o que é compreensível. Quem está no poder não quer deixá-lo e quem tem a hegemonia quer manter. E cabe aos outros fazer a disputa, correr atrás, lutar. Mas a gente pega figuras recentes, Heloísa Helena, Marina Silva e Ciro Gomes. 3 nomes, né, que disputaram a presidência da República e 3 nomes que foram duramente e às vezes até desonestamente criticados e atacados, né, por blogs, canais e aliados do lulopetismo. E a conta vai chegar disso. Então, se o Lula tivesse dado mais espaço e tentado construir mais lideranças, nós estaríamos aqui hoje, de alguma forma, falar, não, peraí, o Lula vai acabar 2026, vai disputar a reeleição, não vai? Eu não afirmaria nada hoje, eu acho que vai depender de muitas coisas daqui para frente, mas em não disputando, dentro do próprio PT, não vamos nem falar fora, que você tem aqui 3 figuras de fora do PT, repito, Luiz Helena, Marina Silva e Ciro Gomes, cada um deles com as suas diferenças, suas qualidades, seus defeitos, mas vamos esquecer fora do PT, dentro do PT, qual o nome que a gente aponta para ser, não, esse aqui vai ser o sucessor. O Haddad, que muitos, é o primeiro que talvez se encabeçar, o Haddad. O Haddad, ele teve a capacidade de perder para 3 nomes que acabaram fortalecendo a direita. Vamos pegar aqui 2016, o Dória. O Dória se elege prefeito com o Haddad sentado na cadeira de prefeito, tudo bem que tinha um antipetismo na época ali muito forte, mas espera aí, será que era só o antipetismo? Se o Haddad tivesse sido um prefeito muito bem avaliado, ele teria sido reeleito ou pelo menos tido uma eleição mais apertada. O Haddad foi atropelado pelo Dória no primeiro turno. Dória que nem tinha disputado a eleição ainda. Em 2018, eles pegam esse candidato, o Haddad, tinha acabado de perder uma eleição e colocam para disputar contra o Bolsonaro. E aí e perde para o Bolsonaro. E em 2022, colocam o Haddad para disputar contra o Tarcísio, que nem de São Paulo e disputa o governo de São Paulo e vence. Então o Haddad é o principal nome que acumula derrotas para nomes como Dória, Bolsonaro e Tarcísio. Que hoje a gente olha assim e fala, o Tarcísio é forte, mas o Tarcísio, repito, nem de São Paulo era. E aí falam no Camilo Santana, do Ministério da Educação e outros nomes. Então não se tem, as pesquisas mostram a dificuldade do PT de encontrar um nome para suceder o Lula, e o Lula tem responsabilidade nisso. Ele, como principal liderança, tinha a obrigação e a tarefa de preparar nomes para sucedê-lo, e não se tem. E não se tem uma figura que encanta, uma figura que desponta, e que, inclusive, falando em redes sociais, alguém do campo progressista ligado ao Lula, que consegue mobilizar seguidores e ter aquela coisa e encantar no discurso, infelizmente não se tem. Você tinha talvez o Flávio Dino, que era alguém que, enquanto senador, conseguia fazer alguns embates no Senado, que estava conseguindo mobilizar apoiadores em redes sociais, mas aí o Flávio Dino foi para o STF. E não sei se vai querer sair de lá para disputar. Existe uma especulação de que ele poderia se candidatar, eu duvido muito que ele saia do STF para disputar uma eleição.
Sem dúvida. Inclusive, William, muita gente fala a respeito dessa dificuldade que há de se ter no nosso país uma figura que substitua o Lula, inclusive dentro do próprio PT, né? A gente não vê alguém que dispute essa hegemonia com o presidente Lula dentro do Partido dos Trabalhadores a fim de substituir o Lula no que diz respeito a essa liderança popular. Aliás, o PT vai passar por um processo eleitoral agora, no mês de julho. A gente tem acompanhado aqui, conversamos inclusive recentemente com um dos candidatos nessa eleição, o deputado Rui Falcão. Ontem, aliás, o Washington Quaquá retirou a candidatura dele. Parece que há ali uma tentativa de se construir uma unidade em torno do nome do Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, e que é o candidato preferido do Lula para comandar o PT. Aliás, o Edinho deu ontem uma entrevista lá para o nosso camarada, o Breno Altman, no Opera Mundi. Um negócio inacreditável. Quem não assistiu, que assista essa entrevista depois do Edinho Silva lá para o Breno Altman no Opera Mundi. Aliás, o Breno vai estar aqui amanhã com a gente. Obviamente que a gente vai tratar dessa entrevista que ele fez com o Edinho e tem feito entrevista com todos os candidatos à presidência do PT. Mas o fato é que não há uma outra liderança que dispute essa hegemonia com o Lula dentro do Partido dos Trabalhadores. Mudando de assunto, o William, saindo um pouco do PT, eu queria falar sobre o PDT. O PDT que está dentro do governo, isso é um fato, hoje comanda o Ministério da Previdência Social e se viu aí envolvido com essa situação relacionada ao INSS, essas fraudes aí que a gente observou no Instituto Nacional de Seguro Social e o presidente do partido, Carlos Lupe, ex-ministro, ele, de alguma forma, se viu envolvido ali nesse processo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque ainda que o PT, o PDT, aliás, não tenha, as figuras ligadas ao PDT não tenham sido idealizadoras desse assalto que foi feito aos aposentados no país, que, aliás, já vinha desde o governo Jair Bolsonaro, pelo menos, a gente tem registrado isso aqui no nosso programa, avançou ao longo do governo Lula, mas foi um processo, essas fraudes no INSS foram iniciadas bem antes do atual governo. Ainda que o PDT não tenha participado, idealizado esse processo, ao que parece, o partido pecou por omissão, ao menos pelo que mostram aí as investigações, parece que já havia ali o aviso desses descontos indevidos ou não autorizados que eram feitos por entidades, por associações, por sindicatos dos aposentados, reuniões onde figuras do PDT, o próprio ministro Carlos Lupe teria participado, onde houve esse aviso. De alguma forma, esse processo envolvendo essas fraudes no INSS enfraquecem o PDT? Como é que você vê o partido, ou William, você que tem um diálogo muito próximo com o PDT, no espectro político ideológico hoje? Ele se misturou a essa lógica do lulismo por conta dessa atuação no Ministério da Previdência e essa situação, essa fraude no INSS? Bom, primeiro que esse era um problema que caiu no colo do PDT, você explicou muito bem, mesmo não sendo algo que começou no atual governo com o ministro do partido, né? Antes o Carlos Lupe e agora o Volney, é uma coisa que vinha de antes, mas a bomba explode no colo e não deixa de afetar na questão interna e partidária, o que é lamentável e não precisava ser assim, né? Eu estou filiado ao PDT e defendi, mas quando eu falo defendi, é defender assim, entre amigos, porque a decisão, é claro, ela segue lá em instâncias superiores que a gente mesmo não tem acesso. Eu defendia desde sempre que o partido ficasse na postura de um partido independente. Aquilo que for bom para o Brasil, você vota a favor, o que for ruim, você vota contra, simples assim, sem se preocupar em cargos. Mas optou-se por assumir o ministério. Eu acho que, assim, opinião minha, já que vai assumir o ministério, que colocasse, então, o nome, já que a gente falou aqui de colocar alguém na vitrine, de pensar em formar novas lideranças, por que não se colocou antes alguma nova liderança do partido e, sim, o presidente do partido, que, inclusive, não tem pretensões eleitorais futuras? Mas como a bomba estourou, então até que foi melhor estourar no colo de quem não tem pretensões eleitorais futuras, né? Como é o caso do Carlos Lupe, que é o presidente. Inclusive vai ter uma reunião hoje do PDT, foi divulgada às 14 horas, para decidir essa questão, né? A volta do Lupe, que estava licenciado por conta do cargo, e como é que fica em relação ao governo Lula. Então é um escândalo, né, lamentável, e da minha parte,
E eu torço para uma investigação séria, profunda e que puna de forma severa quem tiver que punir. Doa em quem doer, em quem tiver responsabilidade, quem tiver cometido crime, e aí vamos ver ele qual que é o crime que esse ou aquele outro cometeu e punição. Da minha parte, nenhum pano, simples assim. Agora, internamente falando, pelo que eu tenho observado, não sei se vai mexer na dinâmica interna do partido, na qual o Carlos Lupe tem o controle, né? Ele saiu de alguma forma enfraquecido, mas tanto é que foi divulgado que na reunião que fizeram da bancada para decidir se continuaria ou não no governo Lula, foi uma decisão unânime da bancada por desembarcar do governo e que o Lupe, né, teria opinado ali para manter o partido na base governista e quando percebeu que, né, não seria, digamos, essa sua vontade escolhida pelos deputados, ele se absteve. Então ele, né, registrou lá a abstenção e o que significou para ele uma derrota. Algo que eu conversei com alguns amigos foi algo inédito no partido, o que demonstra, então, algum enfraquecimento interno. Mas não sei se esse enfraquecimento, como alguns chegaram a vislumbrar no começo, agora é a hora de trocar com o comando. Eu acho que não, eu acho que as coisas já deram uma serenada aí, ele deve voltar para a presidência do partido, e eu quero ver como é que vai ser de fato o PDT na independência, porque até agora, né, por exemplo, a CPI do INSS, eu pesquisei aqui, o PDT não assinou ainda. E aí, saiu da base, mas continua tendo a mesma atuação? Então, de fato, vão ter uma atuação independente livre, inclusive ficando a favor dessa CPI, porque o partido que esteve no olho do furacão, ele tem que então falar, peraí, vamos investigar tudo, para mostrar até que o partido não tem a ver com isso e tentar limpar a barra, né, que de alguma forma foi suja com tudo isso aí que tem sido revelado. E agora colocando o Volney, com todo respeito, não conheço o Volney, nunca conversei com ele, né, mas assim, aí tira o Lupe e coloca o número 2 do Lupe na função que ele estava, sendo o Volney um braço direito ligado ao Lupe. Então, né, se o governo quisesse contemplar o PDT, me parecia mais inteligente colocar um outro nome nesse ministério, acalmar a situação e colocar o do PDT em outro local para tentar acomodar e agradar a base ali, mas colocar o Volney nesse ministério me pareceu aí um erro, tanto do partido quanto do governo. Uhum. Me chamou muita atenção o partido ter se mantido no governo depois de tudo que aconteceu e de todos os questionamentos que foram feitos, inclusive, pela base do PDTC. A gente tem falado aqui sobre o Ciro Gomes, que hoje é a principal figura do partido, enfim, a principal figura que tem a capacidade eleitoral no PDT. O Ciro Gomes faz oposição aberta ao governo do presidente Lula, inclusive alguns criticam posições do Ciro apoiando gente ligada ao bolsonarismo em determinados lugares. Eu queria que você falasse, William, a respeito da figura do Ciro Gomes. Você vê ele hoje em condições de furar essa polarização construída entre o lulismo e o bolsonarismo? Como é que você avalia a figura do Ciro Gomes? Hoje ele dizia lá que não voltaria a concorrer à presidência da República numa próxima eleição. Ele que já foi candidato em algumas situações, não conseguiu avançar sequer para o segundo turno. Você vê hoje o Ciro com condições ou em condições de se opor a essa polarização que foi construída aqui no país nos últimos anos? Infelizmente, hoje eu não vejo. O Ciro sozinho, eu não vejo ele em condições de romper essa polarização, que tem tempo para mudar a situação, né? Então, assim, mas fazendo uma análise fria, hoje o Ciro não tem condições de romper. Tudo indica que em 2026 teremos o Lula ou um candidato por ele escolhido. O Bolsonaro está inelegível e não vai ter de volta. Ele está só nesse teatro aí, falando que é candidato e tal, mas vai ser o nome ligado ao Bolsonaro, que deve chegar muito forte. E eu vejo que a direita não bolsonarista ou menos bolsonarista, ela deve tentar lançar o nome desses governadores aí presidenciáveis que não pode tentar um terceiro mandato. E esses governadores, terão a dificuldade que o Ciro teve nas últimas eleições. Só que aí no sentido da direita ali, né? De tentar quebrar a força, a hegemonia do Bolsonaro na direita, como o Ciro tentou e não conseguiu, né, quebrar isso na esquerda, com o Lula sendo hegemônico ali. Então, a situação do Ciro é muito difícil,
E o que pode mudar daqui para lá é alguma aliança que o fortalecesse. Repito, sozinho como ele foi nas últimas eleições é impossível. Pesa a favor do Ciro os percentuais que ele tem alcançado nas pesquisas, algumas chegando a liderar. Tem pesquisa feita, inclusive, pela Paraná Pesquisa, que é um instituto acusado de ser um instituto de direita, digamos, que aponta o Ciro na frente, tendo a disputa contra o Haddad e contra o Tarcísio, que seria um cenário bem plausível de ocorrer. E nesse cenário, o Ciro hoje lideraria. Agora, por que eu reforço o hoje? Porque quando começa de fato a campanha, aí depende da máquina, né, que cada um vai ter nas mãos, inclusive ali de comunicação, dos apoios, dos palanques. E nesse cenário, mesmo o Ciro estando à frente hoje, o Haddad teria muitos palanques, o Tarcísio também. Aí dependeria de como que o Ciro construiria isso daqui para frente. Então, o Ciro tem um capital político ainda muito importante e muito alto, que não representa os 3% que ele teve em 2022. Naqueles 3%, boa parte desidratou porque o pessoal caiu, né, no voto útil, que no final se mostrou um voto inútil, e muitos migraram para o Lula já no primeiro turno. E uma pequena parcela migrou também para o Bolsonaro. Tem amigos que falavam, eu gosto muito do Ciro, tem uma rejeição altíssima ao PT e vou votar no Bolsonaro, então naquela dinâmica ali, mas a imensa maioria foi para o Lula. E o Ciro terminou com 3, que não representa, né, de forma correta o percentual de eleitores que gostam, que gostariam de ver o Ciro Gomes na presidência. Pelo contrário, muita gente que, inclusive, já tinha decidido por votar no Lula ou no Bolsonaro, me confessava. Eu estava na rua, fui candidato a deputado federal pelo PDT, eu gostaria de votar no Ciro, o mais inteligente, o mais preparado, porém, eu tenho medo da volta do PT, vou com o Bolsonaro. Ou dizia, eu tenho medo da continuidade do Bolsonaro, eu vou no PT. Então, o medo, né, mexeu muito com aquelas eleições e as pessoas votaram com medo, seja da volta do Lula, seja com a continuidade do Bolsonaro, e o Ciro acabou terminando ali com os 3%, o que não isenta dos problemas gravíssimos que teve, né, dentro do próprio partido, com muitas traições, com abandonos, tudo isso aconteceu, alguma estratégia, alguma campanha mal feita, tudo isso aconteceu também, mas a dinâmica do voto pelo medo é o que dominou 2022 e, infelizmente, eu acho que vai dominar 2026, o que torna a tarefa do Ciro e de qualquer outro que queira romper a polarização uma tarefa muito difícil. Uhum. Eu tenho conversado muito com analistas políticos aqui no nosso programa. Eu conversei recentemente com o sociólogo Rudá Hit aqui, e ele defende que o projeto do bolsonarismo não é ganhar as eleições em 2026. Ele diz que a ideia do bolsonarismo hoje é mandar ali para essas eleições no ano que vem uma figura que não vença e que, de alguma forma, construa o cenário para uma volta do próprio Bolsonaro em 2030. Lembrando aqui que o Bolsonaro ele está inelegível, mas em 2030 ele está liberado, claro, obviamente, se não for preso. Né? O que tudo indica é que ele deve ser preso diante das acusações aí que estão colocadas e vai ficar, obviamente, inelegível pela lei da ficha limpa. Mas hoje o Bolsonaro está inelegível por conta do Tribunal Superior Eleitoral, que tornou ele inelegível diante dos crimes eleitorais que foram cometidos pelo ex-capitão. Mas ele recupera a capacidade de ser eleito, a elegibilidade em 2030. Muita gente, aliás, o Rudá Hit defende essa tese aqui de que espera-se que o Lula ou o sucessor dele em 2026 faça água, enfim, faça uma gestão muito ruim e isso, de alguma forma, pavimente o caminho para o retorno da extrema-direita muito mais forte do que a gente tem no país atualmente. Para a gente falar um pouco sobre o personagem Ciro Gomes também, e sobre... Você falou aí sobre algumas figuras, isso é obviamente residual, mas algumas pessoas escolheram o voto no Jair Bolsonaro ou no bolsonarismo por conta dessa aversão que existe ao Partido dos Trabalhadores. O PT, o próprio Ciro, ele vem apoiando ali em algumas localidades gente ligada ao Bolsonaro, ao PL, enfim. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê essa escolha que é feita por algumas figuras diante dessa rejeição que há ao PT de se apoiar gente ligada à extrema-direita, ao Jair Bolsonaro. Se justifica esse tipo de escolha, o William, diante do que representa o PT? Há quem diga que o lulismo e o bolsonarismo são duas faces da mesma moeda. Como é que você vê esse tipo de escolha para, enfim, evitar a volta do PT ao governo se votar em alguma figura ligada à extrema-direita? Você está falando mais localmente lá no Ceará ou uma coisa mais em nível nacional? Não, em relação ao apoio que o Ciro Gomes
localmente, obviamente, mas nacionalmente eu ouvi pessoas, mais uma vez, de maneira residual, dizendo que para evitar o PT votaria até no Jair Bolsonaro, uma figura indicada por ele. Como é que você vê esse tipo de escolha? É porque na cabeça do nosso povo, o meu amigo Anderson, não tem muito essa coisa de extrema direita. O povo quer saber ali, opa, a situação tá ruim, eu quero mudar. Como Uhum. eu disse lá atrás, fazendo uma avaliação até do que aconteceu na Argentina. Então, eu converso com pessoas simples, né, digamos assim, classe baixa, e que falam, vota no Bolsonaro. E você tenta argumentar com elas em relação a algumas práticas do bolsonarismo, mas não tem problema. Ela quer mudança. Por quê? Porque ela está insatisfeita com o governo e ela está disposta a se apegar em qualquer coisa, inclusive sendo a qualquer coisa um candidato como foi o Bolsonaro em 2018. Então pode ser um filme meio que repetido, dessa insatisfação, fazendo as pessoas votar em alguém para se livrar do PT e fala, vota em qualquer um. Então, é o que aconteceu também em 2022 agora, de pessoas tão insatisfeitas com o desastre do governo Bolsonaro, que elas taparam o nariz, eu voto até no Lula, com insatisfação, com vergonha. Inclusive, o bolsonarismo usa o argumento de que o Lula não conseguia colocar tanta gente na rua quanto o Bolsonaro conseguia. Você não via tantos carros, pelo menos aqui na minha cidade também deu voto majoritariamente para o Bolsonaro, com adesivos ou gente pedindo voto nas redes sociais para o Lula, porque de alguma forma era um voto envergonhado. Era um voto que você dava pela rejeição ao outro e tinha vergonha de expô-lo. E pode acontecer isso de novo, da pessoa falar assim, vota em qualquer um para tirar o PT do poder e seja um voto envergonhado no próprio Bolsonaro, da pessoa reconhecendo o desastre dele em relação à condução econômica, na pandemia, no governo como um todo, mas por pura insatisfação, aí você topa, né, às vezes, algumas aventuras perigosas, como a gente teve aqui com o Bolsonaro em 2018 e como a Argentina está tendo com o Milei lá agora, né, com esse presidente que para mim além de extrema direita, é um translocado completo, assim, é incrível, né? A gente imaginar como é que alguém vota numa pessoa como Milei, mas eu lembro do Brasil com o Bolsonaro, então o voto nem sempre encontra um motivo racional para acontecer, né? Não é? A gente talvez faz, né, essa avaliação, opa, peraí, tá ruim aqui, mas pode estar muito pior com o outro, não vamos, né, na base do ódio, mas muitas pessoas elas querem a resposta concreta ali, estão vivendo uma dificuldade, juros altos, insatisfação, desemprego ou emprego precário, dificuldade para comprar casa própria, e aí você vem um caldo que pode entornar e, de novo, eleger uma extrema-direita pior do que o Bolsonaro. É, é isso. Figuras como o Pablo Marçal aí acabam se colocando como alternativas diante desse quadro difícil que a gente tem enfrentado. William, eu só posso agradecer a tua presença aqui com a gente, viu, William? Um prazer receber você aqui no Faixa Livre. Espero que a gente tenha outras oportunidades para discutir, para debater, conversar sobre o cenário da política nacional. Obrigado pela tua participação. Te desejo aí uma boa terça-feira e deixo um abraço forte. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Um abraço a todos do chat aí. Seguimos juntos. Um abraço. Até a próxima. Até mais. Conversamos aqui com o William Jacob. William Jacob, que é empresário, criador do canal Politizando no YouTube e analista político, falando um pouco aqui com a gente sobre o cenário da política nacional, enfim, sobre os rumos do governo do presidente Lula, as alternativas estão colocadas, um papo bem interessante aqui